Olá, meu nome é Lucas, tenho 16 anos e o que vou compartilhar com vocês hoje não é apenas uma história qualquer. O que vou contar aconteceu comigo de uma forma tão profunda que mudou completamente a minha vida e a minha percepção sobre o futuro. Não é uma história de quase morte comum. Eu não estou aqui para assustar ninguém, mas para alertar, para mostrar a vocês o que Jesus me revelou sobre os próximos anos, especialmente sobre o que acontecerá a partir de 2026. Esse é um testemunho de uma revelação divina que acredito pode impactar profundamente a vida de cada pessoa que estiver ouvindo. Eu sei que pode parecer estranho ouvir isso de alguém tão jovem, mas acredite, Deus tem um propósito maior para a minha vida, e Ele me fez passar por algo que não posso ignorar. Eu não sabia, mas estava prestes a viver uma experiência que iria mudar não apenas a minha vida, mas a forma como eu veria o futuro. E tudo começou numa manhã, como qualquer outra. Eu estava em minha casa, no meio de um dia comum, quando de repente tudo aconteceu. Eu senti uma dor no peito, uma dor tão forte que parecia que meu coração estava prestes a explodir. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, desmaiei. Lembro-me vagamente da sensação de estar caindo. E então, o vazio. A escuridão. Eu morri, por 15 minutos completos. Durante esse tempo, os médicos já haviam desistido de mim. Não havia mais esperanças. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que nesse momento, entre a vida e a morte, eu fui levado por Jesus para ver algo que mudaria o curso da história. Quando eu acordei, a primeira coisa que senti foi um peso enorme em meu peito. Não era uma simples emoção de estar vivo novamente, não. Era o peso do que eu tinha visto. E o que Jesus me mostrou sobre 2026 foi tão grande que eu não conseguia nem respirar direito. Eu precisava contar a alguém, precisava compartilhar com vocês, e por isso estou aqui hoje. Antes de contar o que vi, quero que você saiba uma coisa importante. Eu não estou aqui para te assustar, mas para trazer uma mensagem de esperança. Porque, apesar de tudo o que Jesus me mostrou sobre 2026, uma coisa ficou muito clara. Ele está no controle. Ele tem tudo planejado. E para aqueles que permanecerem firmes na fé, será um tempo de grande colheita espiritual. Cresci em uma cidade pequena dos Estados Unidos, numa família cristã, sempre fui levado à igreja. Mas à medida que fui crescendo, me distanciei. Quem tem 16 anos entende como é. Queremos viver nossa vida, buscar nossos próprios sonhos, e muitas vezes achamos que podemos fazer tudo sozinhos. Isso aconteceu comigo também. Quando entrei na escola, comecei a me afastar de Deus. Não é que eu deixei de acreditar, mas as festas, os estudos e os amigos começaram a me afastar do relacionamento que eu tinha com Ele. Eu ainda dizia que era cristão, mas a minha vida não refletia isso. Na escola, tudo estava focado em me dar bem, tirar boas notas, pensar no futuro, mas me esquecia de quem realmente tinha o controle sobre esse futuro. A oração virou algo distante, só acontecia quando algo de ruim acontecia na minha vida. Eu era, na verdade, uma pessoa vazia, sem saber o que estava realmente acontecendo dentro de mim. Foi quando, em um dia aparentemente normal, a dor no peito me pegou de surpresa. Eu estava indo para a escola e, de repente, desmaiei. Quando acordei no hospital, os médicos disseram que eu tinha morrido por 15 minutos. Eu não sabia, mas algo muito mais importante estava acontecendo nesse tempo em que eu estive fora do corpo. Eu fui levado até o céu. E foi lá que Jesus me mostrou o que aconteceria a partir do ano de 2026. Ele me mostrou o mundo em crise. Eu vi eventos tão devastadores que seria impossível descrevê-los em palavras. Vi nações em tumulto, guerras, desastres naturais devastadores como nunca antes vistos, e uma tecnologia tão avançada que parecia não ter mais limite. Mas o mais impressionante não foram esses eventos, e sim o que aconteceria com as pessoas. Jesus me mostrou um grande engano espiritual se espalhando pelo mundo. Muitas pessoas que ainda estão longe de Deus, seguiam falsos profetas, acreditando em mentiras. Vi um aumento na perseguição aos cristãos em países onde a liberdade religiosa ainda existe. Mas também vi uma oportunidade única para quem permanecer fiel, uma colheita espiritual jamais vista. O que vi sobre 2026 não foi um pesadelo. Ao contrário, foi uma mensagem de esperança. Porque, no meio da escuridão, Jesus me mostrou que aqueles que permanecessem fiéis a Ele veriam o maior avivamento da história. Em meio a toda a tribulação, haveria um grande derramamento do Espírito Santo.
Sinais e maravilhas aconteceriam como nunca antes. Pessoas que hoje estão longe de Deus retornarão. Haverá uma grande separação entre o que é verdadeiro e o que não é, entre aqueles que creem e os que se afastaram da verdade. Depois que vi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não conseguia mais viver de forma comum, como antes. Eu não podia mais ignorar o que tinha visto. Mesmo com 16 anos, eu sabia que precisava fazer algo. Precisava alertar as pessoas sobre o que está por vir. Voltei para a escola, mas agora com uma missão diferente. Já não pensava mais no futuro como algo distante. Sabia que o futuro estava chegando rapidamente e eu precisava me preparar. Comecei a compartilhar o que vi com meus amigos, com minha família, com qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvir. Muitos não acreditaram. Alguns acharam que eu estava exagerando, que era só um pesadelo causado pela experiência de quase morte. Mas eu sabia, em meu coração, que o que vi não era um sonho. Era verdade, uma verdade que Jesus me revelou e que agora eu tinha a responsabilidade de compartilhar. A pergunta que deixo para você hoje é: como você está se preparando para 2026? Como você tem vivido sua fé? Você tem buscado a Deus com todo o seu coração ou tem se deixado consumir pelas coisas deste mundo? Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, eu te convido a abrir seu coração hoje. Não espere até 2026. O tempo de se preparar é agora. Deus te ama e está chamando você para se arrepender e voltar-se para Ele. Eu sei que muitos vão duvidar, vão achar que isso é loucura, mas a verdade é que, independentemente de quem acredita ou não, o que Jesus me mostrou vai acontecer. E é por isso que estou aqui compartilhando com você essa mensagem, porque eu sei que o futuro está mais perto do que imaginamos. E para aqueles que amam a Deus, Ele estará no controle de tudo, até nos momentos mais difíceis. Eu te convido a refletir sobre o que compartilhei hoje. Reze, busque a Deus, pergunte a Ele se essa mensagem é verdadeira, porque 2026 está chegando e você precisa estar preparado. Eu não estou aqui para causar pânico, mas para te alertar. As palavras que Jesus me revelou sobre aquele ano não são apenas sobre catástrofes ou dificuldades. Não, isso é apenas uma parte. A verdadeira mensagem de 2026 é sobre a oportunidade de um avivamento como nunca antes visto. É sobre arrependimento, sobre como as pessoas de todos os cantos se voltarão para Jesus como um povo sedento e faminto pela verdade. Eu vi um grande derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que permanecerem firmes na fé. Vi jovens como eu que talvez tenham se afastado de Deus, retornando aos seus braços, e até aqueles que nunca o conheceram, encontrando a verdadeira paz e salvação. 2026 será um tempo de grande separação, mas também de grandes milagres. Eu vi vidas sendo transformadas, curas inexplicáveis e a presença de Deus se manifestando poderosamente, mais forte do que qualquer coisa que já vimos. Mas ao mesmo tempo também vi uma grande tribulação. Vi como o mundo estará dividido. Aqueles que seguirão as doutrinas de Cristo e aqueles que, influenciados pelo sistema do mundo, se afastarão da verdade. Pessoas que abrirão mão da fé por conveniência, por medo ou por um falso senso de segurança. E nesse momento, cada um de nós terá que tomar uma decisão. Também estará tudo pronto para o anúncio do anticristo. As nações estão prontas para recebê-lo com honra. Os elementos sagrados estão prontos em Israel. Olhem para Israel. É o relógio de Deus como sinal na terra. Também será lançado muitas novidades para distrair os fiéis, seja na moda, na economia, na educação política, em todos os pilares da sociedade. Lembre-se do que Jesus me disse: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Ele não nos prometeu uma vida fácil, mas nos prometeu estar conosco até o fim. Em 2026, a grande pergunta será: de que lado você estará? Vai se manter firme em sua palavra ou será levado pelas influências do mundo? Vai viver como uma lâmpada acesa, pronta para brilhar, ou se esconderá na escuridão das distrações? Eu sei que muitos podem achar que essa é uma conversa distante, que é algo para o futuro e que talvez nem precisemos nos preocupar com isso agora. Mas o que Jesus me mostrou foi tão claro e vívido que não posso ignorar. O futuro está mais perto do que imaginamos. E a única coisa que podemos fazer agora é nos preparar. Se você sente que está distante de Deus, que sua fé tem se esfriado, eu te peço que tome uma atitude hoje. Não espere o amanhã, porque o tempo é agora. A Bíblia nos diz que hoje, se ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. O momento de se voltar para Ele
é agora. Eu entendo que, com a minha idade, algumas pessoas podem achar que eu não tenho experiência suficiente para falar sobre essas coisas. Mas o que vivi, o que vi, não tem nada a ver com a minha idade. Tem a ver com a verdade de Deus, com o seu plano perfeito para cada um de nós. Não importa o quanto você tenha vivido, a sua vida pode ser transformada por Ele, assim como a minha foi. Eu vi isso em 2026, eu vi também uma grande perseguição chegando aos verdadeiros cristãos. Em países onde hoje temos liberdade religiosa, essa liberdade será cada vez mais ameaçada e a decisão de ser cristão será cada vez mais difícil. As pressões para abandonar a fé, se conformar com o mundo e seus valores serão imensas. Mas é aí que, para os que permanecerem fiéis, Deus realizará seus maiores milagres. Eu sei que em alguns momentos você pode se sentir inseguro, pode duvidar se será capaz de enfrentar tudo isso. Eu, com 16 anos, também tive medo do futuro, mas Jesus me disse algo que mudou tudo. Minha graça é suficiente. Eu não preciso ser perfeito para cumprir o propósito que Ele tem para mim. E para você também não é sobre sua perfeição, é sobre a graça de Deus que nos sustenta, que nos capacita. E se por algum motivo você se sente perdido ou sem saber como começar, eu te convido a abrir o seu coração para Ele agora mesmo. Não é sobre fazer parte de uma religião, mas ter um relacionamento pessoal com Jesus. Ele está batendo a porta do seu coração, esperando para entrar. Ele não quer que você se perca nas distrações do mundo, mas que viva para Ele, que encontre sua verdadeira identidade em sua palavra. Eu sei que a jornada não será fácil. A vida não será fácil. O caminho até 2026 não será fácil, mas em meio à tempestade, Jesus estará com você. Ele nunca vai te abandonar. Ele está no controle de tudo e Ele tem planos bons para você. Eu estou aqui hoje porque não posso ficar calado. Jesus me pediu para compartilhar isso com você. Não posso esconder a verdade do que vi e o que Ele me mostrou sobre o futuro. Não estou aqui para convencer ninguém, mas para te dar a chance de ouvir e decidir por si mesmo. Você está pronto para 2026? Está preparado para os desafios que virão, mas também para os milagres que Deus realizará? A resposta está em suas mãos. O tempo é agora. A escolha é sua. Eu te convido a estar vigilante, a se manter fiel e, acima de tudo, a confiar que Deus está no controle. Se você foi tocado por essa mensagem e acredita que ela pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui compartilhamos histórias poderosas de fé, de milagres e encontros sobrenaturais com Deus. Ao se inscrever, você ficará por dentro de todo o conteúdo que preparamos com tanto carinho e que pode impactar profundamente sua vida e a de quem você ama. E mais, se você tem um testemunho, algo que Deus fez de especial na sua vida, ou se tem uma história que pode inspirar e fortalecer outras pessoas, eu te convido a compartilhar aqui com a gente. Sua voz também é importante e nós queremos ouvir o que Deus tem feito em você. Não importa o tamanho ou a forma do seu testemunho, ele pode ser a chave para despertar a fé de alguém. Deixe nos comentários ou envie sua história para que possamos dar voz a você. Aqui juntos, somos uma família e temos o poder de transformar vidas com as palavras de Deus. Então, não deixe de se inscrever, compartilhar e contar o que Deus tem feito na sua vida. Porque juntos podemos ser a luz para muitos que ainda estão caminhando nas trevas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos em breve. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha. Alguém ao seu redor pode estar precisando ouvir isso. E se você ainda não tem um relacionamento com Deus, eu te convido a começar hoje. Não deixe para amanhã o que pode transformar sua vida agora. Lembre-se, a partir de 2026, as coisas não serão mais como antes. Mas se Jesus estiver no barco da sua vida, nenhuma tempestade poderá te afundar. Eu sei que muitas pessoas podem achar difícil acreditar em tudo que estou compartilhando com vocês. Quando comecei a contar o que vi, muitos acharam que eu estava apenas imaginando ou que tudo isso era um fruto da minha mente, que ainda estava processando o que aconteceu com a experiência de quase morte. Eu entendo, porque no começo eu também tive dificuldade em aceitar tudo o que vi e senti. Mas com o passar do tempo, comecei a perceber que aquilo não era apenas um sonho, não era uma fantasia, era a verdade que Jesus me revelou de maneira tão clara e poderosa que agora não há como eu negar. O que eu vi sobre o ano de 2026 foi algo que me fez ver o mundo de uma forma completamente diferente.
Eu entendi que o futuro não é algo distante, é algo que ainda está longe de acontecer. O futuro está chegando mais rápido do que imaginamos, e as mudanças que virão são enormes. Elas não vão acontecer em um futuro distante, mas em um futuro muito próximo. O tempo está se acelerando e precisamos estar preparados para o que está por vir. Eu vi como nos próximos anos as dificuldades do mundo só aumentarão. Não são apenas os desastres naturais e as guerras que me assustaram, mas o que aconteceria com as pessoas. Eu vi um grande movimento de afastamento de Deus, vi muitas pessoas caindo em um grande engano, se afastando da verdade, acreditando em mentiras. Eu vi muitas pessoas se entregando a filosofias e doutrinas que não tinham nada a ver com o Evangelho de Cristo. E o mais alarmante, vi que muitos que antes eram cristãos, aqueles que conheciam a palavra de Deus, começaram a se afastar, a seguir seus próprios desejos e a se entregar aos prazeres desse mundo. No entanto, em meio a essa grande apostasia, também vi algo maravilhoso. Vi uma grande colheita espiritual, eu vi jovens se levantando, pregando a palavra de Deus com poder e autoridade. Vi igrejas se tornando centros de avivamento, de cura e de restauração. O Espírito Santo se derramando de uma forma tão intensa que pessoas eram curadas instantaneamente. Cadeias espirituais eram quebradas e milagres aconteciam em todo lugar. Eu vi vidas transformadas e senti que Deus estava preparando um grande mover espiritual para o futuro. Ele nos está chamando para ser parte desse mover, para sermos os instrumentos de transformação nesse tempo. Mas como disse antes, eu também vi a separação, vi uma linha divisória sendo traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que estão vivendo para si mesmos. Vi o mundo dividindo-se cada vez mais entre a verdade de Cristo e as mentiras do mundo. Eu vi um sistema mundial se formando, algo que estava sendo preparado para levar as pessoas a se afastarem da fé e aceitarem a mentira. O anticristo, eu vi claramente, será um líder carismático que surgirá em meio à confusão e à desordem. Ele parecerá a resposta para os problemas do mundo, trará falsas promessas de paz, prosperidade e unidade. Mas, na verdade, ele trará destruição e engano. O anticristo será aceito pelas nações e muitos irão adorá-lo, segui-lo. Será uma época de grande confusão, de grande engano, e as pessoas serão forçadas a escolher entre a verdade e a mentira. Eu vi um mundo em que os cristãos seriam perseguidos, onde aqueles que se mantivessem fiéis a Cristo seriam marginalizados, rejeitados e até mesmo mortos por sua fé. A liberdade religiosa que hoje temos em muitos lugares do mundo, em 2026, será cada vez mais ameaçada. Haverá uma pressão crescente para que os cristãos se conformem com os padrões do mundo, para que aceitem a ideologia que está sendo imposta a todos. Vi também que os cristãos serão forçados a tomar decisões difíceis. Alguns, movidos pelo medo, irão abandonar sua fé, enquanto outros, com coragem, permanecerão firmes, apesar das ameaças e da perseguição. Aqueles que se manterem fiéis, que não se renderem à pressão do mundo, verão milagres poderosos acontecendo em suas vidas. Deus estará com eles, sustentando-os, e muitas vezes, mesmo em meio à perseguição, haverá sinais e maravilhas. Eu vi isso com meus próprios olhos, e mesmo no meio de tanta tribulação, uma coisa se destacou, a vitória de Cristo. Jesus me mostrou que, apesar de tudo o que está por vir, ele terá a última palavra. Ele reina soberano sobre tudo, e aqueles que permanecerem fiéis a ele não serão derrotados. Eles experimentarão a sua vitória, e no final ele retornará em glória para estabelecer o seu reino eterno. Vi o céu sendo preparado para o retorno de Jesus, um retorno triunfante, onde todo olho o verá, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Esse é o grande consolo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão sendo perseguidos, para aqueles que estão passando por tribulações. Jesus está voltando e ele vai fazer novas todas as coisas. Mas o que eu vi também me fez perceber que a preparação não é apenas para os eventos que ocorrerão no futuro, mas para a nossa própria vida hoje. A pergunta que devemos fazer é: estamos vivendo como se Cristo fosse retornar amanhã? Estamos vivendo com os olhos fixos nele, esperando a sua vinda? Ou estamos vivendo como se tivéssemos todo o tempo do mundo nos distraindo com as coisas deste mundo? O que Jesus me revelou sobre 2026 é um alerta, mas também uma oportunidade. Uma oportunidade para nos voltarmos para ele, para nos prepararmos para os tempos difíceis, mas também para os tempos gloriosos.
O avivamento que virá será algo poderoso, mas será para aqueles que estiverem prontos, para aqueles que tiverem os corações abertos, para aqueles que estiverem firmes na fé. Eu vi que o Espírito Santo será derramado sobre todos aqueles que buscarem a Deus com sinceridade e com todo o coração. Não importa quem você seja ou o que tenha feito no passado. Deus está chamando você para ser parte desse mover. O tempo de arrependimento é agora. Eu também vi como, em muitos lugares, haverá uma tentação de seguir a verdade da palavra de Deus de maneira superficial, sem compromisso. As pessoas irão buscar uma fé que não exige sacrifícios, uma fé que pode ser moldada de acordo com os seus próprios desejos. Mas Deus não quer isso de nós. Ele quer um relacionamento verdadeiro, um relacionamento profundo, que nos transforme. Deus está nos chamando para viver a verdadeira santidade, para sermos separados deste mundo, para buscarmos a sua face todos os dias. Eu sei que, ao ouvir tudo isso, muitos podem estar pensando: como eu posso me preparar para isso? Como posso estar pronto para o que virá? A resposta é simples: vivendo para Cristo todos os dias, buscando a sua palavra, orando, estando em comunhão com outros cristãos. Não podemos esperar que tudo mude para começarmos a viver a nossa fé de maneira genuína. O momento de começar é agora. Se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, eu te convido a começar hoje. Não deixe para amanhã. O tempo é agora. Eu te convido a refletir sobre a sua vida. Você está preparado para os tempos que virão? Você tem buscado a Deus com todo o seu coração? Eu sei que, em meio às dificuldades e perseguições, Deus estará com você, sustentando você, te capacitando para tudo o que vier. A decisão está em suas mãos. O futuro começa agora. O tempo de se preparar é hoje. Não espere. Se você está disposto a viver para Cristo, se você está disposto a tomar a decisão de seguir a Jesus, não importa o custo. Então eu te convido a dar esse passo. Não importa o que os outros digam, não importa o que o mundo pensar, o que importa é o que Deus pensa de você. Ele te ama, Ele tem um plano para a sua vida e Ele quer usar você para a sua glória, para ser um instrumento de transformação no mundo. Que Deus abençoe a sua vida e te capacite para viver os dias que estão por vir. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilha. Ela pode fazer a diferença na vida de alguém. Que Deus te guarde e te proteja e que você esteja preparado para o grande avivamento que está por vir em 2026. Quando olho para tudo que Deus me mostrou, vejo que a jornada que temos pela frente não será fácil. Eu sei que muitos se sentem desanimados, como se tudo estivesse fora de controle, mas a verdade é que, se olharmos para Jesus, veremos que Ele está no controle. Ele nunca nos abandonará e a sua promessa é de estar conosco até o fim. O tempo de preparação é agora, e é isso que o Senhor está nos chamando para fazer. Preparar nossos corações, nossas vidas, para os tempos que virão, para que, quando a tempestade chegar, possamos permanecer firmes na rocha que é Cristo Jesus. O que eu vi sobre 2026 não foi apenas sobre eventos grandiosos ou cataclismos, mas sobre pessoas. Eu vi o coração do povo de Deus sendo testado. Vi pessoas que estavam no caminho da fé, se afastando, se deixando levar pelos ventos do mundo. Muitos achavam que poderiam seguir a Deus enquanto ainda se apegavam às coisas deste mundo, e essa separação foi clara para mim. Aqueles que tinham o seu coração dividido entre Cristo e o mundo não permaneceriam firmes nos tempos difíceis. Isso me lembrou da passagem que Jesus fala sobre construir a casa na rocha ou na areia. Aqueles que construírem suas vidas sobre a rocha de Cristo permanecerão firmes, mas aqueles que se afastarem, que se entregarem às coisas passageiras deste mundo, verão suas vidas se desmoronando. Eu vi jovens como eu, aqueles que estavam afastados de Deus, correndo atrás de seus próprios desejos e sonhos, mas que, em meio a essa crise mundial, vou ter anseio para o Senhor. Vi aqueles que estavam perdidos, mas em meio a toda dor e sofrimento, encontraram um verdadeiro propósito de suas vidas. Eu vi o Espírito Santo tocando corações e restaurando vidas. Deus levantará uma geração que será como um exército, com corações cheios de fé e coragem, prontos para enfrentar qualquer desafio que se apresente, prontos para pregar o Evangelho a todos os cantos da terra. E é essa geração que Deus quer levantar. Jovens, como eu e como você, que se levantarão para viver a verdade do Evangelho em um mundo que cada vez mais tenta apagar a luz de Cristo. Vi como Deus usará os jovens para impactar o mundo, para levar a mensagem de salvação
a um mundo que está perdido, que vive na escuridão e no engano. Jesus me mostrou que, embora o mundo esteja indo de mal a pior, ele ainda tem um plano poderoso para a sua igreja. Nós, a Igreja de Cristo, somos chamados para ser luz em meio às trevas. Eu vi também um grande mover da evangelização com a palavra de Deus, alcançando os lugares mais remotos e difíceis. Vi pessoas indo em missões, pregando o evangelho em lugares onde nunca se imaginou que a palavra de Deus chegaria. Eu vi igrejas sendo plantadas em países onde a perseguição religiosa é intensa, mas que mesmo assim a fé não será silenciada. A palavra de Deus será pregada e muitos ouvirão a verdade, muitos serão salvos. A verdade é que, apesar das dificuldades e desafios, o Senhor tem um plano. Ele não nos deixou desamparados. Ele tem nos dado todas as ferramentas para viver neste mundo de maneira fiel, para mantermos nossa luz acesa e proclamarmos a sua verdade. Mas para isso, precisamos estar preparados. Precisamos estar em oração, precisamos estar em sua palavra, precisamos estar em constante comunhão com Ele. E, ao olhar para tudo isso, a pergunta que fica é: como estamos nos preparando? Como estamos vivendo agora? Estamos vivendo com o coração totalmente entregue a Deus ou estamos nos deixando levar pelas distrações do mundo? O tempo de viver com uma fé superficial acabou. O Senhor está nos chamando para uma fé profunda, uma fé genuína, uma fé que nos leva a viver segundo os seus princípios, independentemente das circunstâncias. O que Jesus me mostrou sobre 2026 também me trouxe um entendimento claro. O tempo de nos prepararmos espiritualmente é agora. Não podemos esperar pelas dificuldades para começarmos a viver com mais intensidade a nossa fé. O mundo vai se tornar um lugar cada vez mais difícil de viver como cristão e as escolhas que fizermos hoje serão decisivas para a nossa vida espiritual no futuro. Será necessário viver a fé de forma radical, sem medo, sem hesitação. Jesus nos chamou para ser diferentes, para não nos conformarmos com os padrões desse mundo. Eu também vi algo importante. Muitos cristãos serão chamados para abandonar suas vidas confortáveis, seus sonhos pessoais e viverem para Cristo. Isso não significa que Deus não nos abençoe ou que Ele não queira nos dar coisas boas, mas Ele quer ser o nosso maior tesouro. Ele quer ser a nossa maior paixão. Em meio às dificuldades, em meio aos desafios de 2026, será necessário ter um coração que está totalmente rendido a Ele, que não depende mais das coisas deste mundo para encontrar satisfação, mas que encontra alegria e paz em Cristo. Isso nos leva a refletir. Estamos vivendo como se tudo fosse normal, como se o mundo fosse o mesmo de sempre? Ou estamos vivendo com a consciência de que os tempos estão se cumprindo e que o Senhor está prestes a voltar? O que vi foi claro. Muitos, mesmo dentro da igreja, não estão preparados para o que está por vir. Eles não estão se preparando para os desafios que serão impostos. E, quando a grande tribulação chegar, muitos serão pegos de surpresa. Mas para aqueles que se prepararem, para aqueles que estiverem em Cristo, será um tempo de grande avivamento. Eu vi que os desafios que virão, embora difíceis, também serão uma oportunidade para ver a glória de Deus se manifestando de uma forma poderosa. Vi cristãos sendo perseguidos, mas também vi cristãos sendo usados por Deus de maneiras extraordinárias. A palavra de Deus se espalhando, almas sendo salvas, milagres acontecendo, e tudo isso será um testemunho da grandeza de Deus, de sua soberania e poder. A glória de Deus será revelada em toda a terra, e aqueles que permanecerem fiéis terão a oportunidade de viver esse mover sobrenatural. Agora, mais do que nunca, precisamos estar vigilantes. Precisamos estar em oração constante, buscando a Deus em tudo o que fazemos. Não podemos mais viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. O futuro é agora. O Senhor está nos chamando para sermos uma geração preparada, para sermos luz neste mundo escuro. Ele está nos chamando para levar a sua palavra a todos, para sermos instrumentos de transformação. Não é hora de esperar, é hora de agir. Eu não sei quantos anos nos restam até o ano de 2026, mas o que sei é que, em breve, o mundo como conhecemos não será mais o mesmo. A decisão é sua. Você vai se preparar agora? Vai viver para Cristo? Vai ser fiel ou se afastar e se perder nas distrações do mundo? O tempo é agora. O Senhor está chamando você para viver uma vida radical para Ele. Que Deus te abençoe e te capacite. E que, ao ler essas palavras,
você se sinta tocado pelo Espírito Santo e esteja pronto para responder ao seu chamado. O futuro está mais perto do que imaginamos e a única coisa que podemos fazer agora é nos preparar. Que a paz de Deus esteja com você e que você tenha coragem para viver a verdade em Cristo, com fé e convicção em todos os momentos. Eu sei que, conforme os dias vão passando e o futuro se aproximando, muitas vezes somos tomados pelo medo e pela dúvida. As incertezas que vemos no mundo, as crises políticas, sociais e espirituais podem nos fazer questionar se realmente estamos preparados para o que virá. Mas ao olhar para tudo o que Jesus me mostrou, posso afirmar com toda certeza, a preparação não está em nos escondermos ou em tentarmos fugir da realidade. A preparação está em nos mantermos firmes em nossa fé, confiantes de que Deus tem um propósito perfeito, mesmo no meio das dificuldades. Vi, durante aquela experiência, como muitas pessoas, inclusive cristãos, começaram a se deixar levar pelas correntes do medo. Ao verem o caos à sua volta, começaram a duvidar de Deus, a questionar sua bondade e seu controle sobre o mundo. Mas mesmo nesses momentos de grande tribulação, Jesus me mostrou uma verdade que não podemos esquecer. Ele está no controle de tudo. Nenhum evento, nenhuma crise, nada que aconteça neste mundo foge do seu domínio. Ele é soberano e para aqueles que confiam nele, ele dará a força para resistir e perseverar. O que vi sobre 2026 me deu uma nova perspectiva sobre as provações. O que está por vir, embora desafiador, também será uma oportunidade de testemunharmos a grandeza de Deus em nossas vidas. Ele não nos deixará sozinhos. Eu vi como mesmo meio à perseguição, ao sofrimento e às perdas, a Igreja de Cristo será mais forte do que nunca. Vi cristãos se levantando, não com medo, mas com coragem, sabendo que Deus está com eles. Aqueles que permanecerem firmes na fé, que se mantiverem ancorados na palavra de Deus, serão usados de maneira sobrenatural. Jesus me mostrou que, mesmo no meio das dificuldades, haverá um grande avivamento. A obra de Deus não será limitada pelas dificuldades externas. Ele usará as circunstâncias mais desafiadoras para purificar e fortalecer sua igreja. Jovens, como eu, que talvez se afastaram de Deus, voltarão a ele com fervor. Muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ou que estavam cegas espiritualmente terão uma oportunidade de ouvir o Evangelho e serem salvas. Eu vi isso com meus próprios olhos. Uma colheita que será tão grande, tão poderosa, que será como uma onda avassaladora de fé, de transformação, de renovação espiritual. Mas, para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós, agora, tome a decisão de se entregar completamente a Deus. Eu vi como, em 2026, haverá um grande teste para todos os cristãos. Muitos terão que decidir se seguirão a Cristo, mesmo quando a sociedade tentar impor-los para a honra da verdade. Vi como as pressões da sociedade, a busca por aceitação e a vontade de se conformar com os valores do mundo serão cada vez maiores. No entanto, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, que não se curvarem diante da idolatria de um sistema que preza pela conveniência e pelo prazer, verão a mão de Deus se mover de maneira extraordinária em suas vidas. Eu vi como, em muitos lugares, será impossível viver a fé cristã sem enfrentar dificuldades. A liberdade religiosa que muitos de nós temos hoje será ameaçada. Cristãos em várias partes do mundo terão suas vidas radicalmente desafiadas. Mas no meio disso tudo, vi como Deus se revelará de maneira clara, fazendo milagres e sinais para fortalecer aqueles que estiverem comprometidos com Ele, a Igreja verdadeira, que não se rende às influências do mundo, se levantará como um farol de esperança para todos os perdidos e desesperados. O avivamento de 2026 será um tempo de grandes milagres. Eu vi pessoas sendo curadas de doenças incuráveis, famílias sendo restauradas e vidas sendo transformadas radicalmente pela graça de Deus. Os jovens, como eu, que estavam perdidos, que se afastaram da fé, retornarão a Jesus com um fervor jamais visto. Eu vi a ação do Espírito Santo em um nível tão profundo que até aqueles que antes eram céticos se renderiam à presença de Deus, vendo milagres acontecerem diante de seus olhos. No entanto, apesar de todo esse mover de Deus, também vi a tristeza e a separação que virão. Eu vi como o anticristo se levantará nesse período e como muitos serão seduzidos pelas falsas promessas de paz e segurança que ele trará. O mundo, em sua busca
incessante por uma falsa paz, o aceitará com entusiasmo. A mentira se espalhará mais rápido do que nunca, e as pessoas seguirão a doutrina do anticristo, acreditando que ele é a resposta para seus problemas. Mas, para os filhos de Deus, será o momento de fazer uma escolha clara. Precisaremos estar firmes na palavra de Deus, não cedendo à pressão de conformidade com o mundo, não permitindo que as mentiras invadam nossos corações. Eu vi as grandes questões que surgirão. Qual será a nossa escolha? A verdade ou a mentira? Cristo ou o anticristo? O preço de seguir a Cristo será alto, mas no final a recompensa será muito maior. Eu vi que em 2026 haverá uma grande separação, uma divisão clara entre aqueles que amam a Deus e aqueles que se deixam enganar. Aqueles que permanecerem firmes na fé terão uma paz que o mundo não pode oferecer. E quando Jesus voltar, ele encontrará os seus preparados, prontos para se encontrar com ele ao mesmo tempo. Vi algo ainda mais maravilhoso, a promessa de um novo céu e uma nova terra. Vi a beleza do céu sendo preparada para a chegada de Cristo. Vi como ele limpará todas as lágrimas, como ele restaurará todas as coisas. A dor, a tristeza e a morte serão banidas para sempre, e aqueles que permanecerem fiéis a ele experimentarão uma paz eterna. Vi os cristãos sendo reunidos com Cristo e, naquele momento, todas as dificuldades, todas as lutas se tornarão insignificantes diante da glória que está por vir. A visão de tudo isso me fez entender algo muito importante. Não há nada mais importante do que viver para Cristo agora. O que importa não é acumular riquezas ou realizar nossos próprios sonhos. O que importa é estarmos preparados para o que vem pela frente. Não importa o que o mundo pense de nós. O que importa é que, no final, quando Jesus voltar, nós estejamos com Ele, prontos para viver a eternidade ao seu lado. Hoje, mais do que nunca, precisamos refletir sobre nossa vida. Como estamos vivendo nossa fé? Estamos nos conformando com os padrões do mundo ou estamos vivendo radicalmente para Cristo? O que vi sobre o futuro foi uma grande revelação, mas também um grande desafio. O tempo de agir é agora. Não podemos esperar até que o futuro chegue. Precisamos nos preparar hoje para aquilo que vem. E a pergunta que eu deixo para você, com todo o coração, é esta. Você está preparado para o que virá? Está pronto para enfrentar os desafios que virão, sabendo que Deus estará com você em cada passo? Você está disposto a viver para Cristo, independentemente do preço a pagar? O tempo de se arrepender e voltar-se para Deus é agora. Não espere. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, se você ainda está vivendo distante dele, eu te convido a abrir o seu coração hoje. Não deixe para amanhã o que pode transformar a sua vida agora. Eu sei que, com a minha idade, algumas pessoas podem achar que eu não tenho experiência suficiente para falar sobre essas coisas, mas, como eu disse, o que vi não tem a ver com a minha idade. Tem a ver com a verdade que Deus me revelou e que eu sei que todos precisam ouvir. O futuro está chegando mais rápido do que imaginamos. Não podemos mais viver em distração ou em busca de algo que não seja a vontade de Deus. O que Deus nos chamou para fazer é claro, viver para Ele. Agora, eu estarei orando por você, para que Deus te dê sabedoria e força para permanecer firme até o fim, que Ele te prepare para os tempos que virão. Eu acredito que mesmo no meio da tribulação, Deus fará grandes coisas em sua vida, se você estiver pronto para ouvir sua voz e seguir sua direção. Não importa o que o mundo ofereça, o melhor de Deus está por vir. Vamos juntos, como igreja, nos preparar para a colheita espiritual que está por vir. Eu sei que, ao ouvir tudo que compartilhei com você, muitos podem sentir que algo está mexendo dentro do coração. Pode ser que você esteja pensando, eu preciso viver de maneira diferente, preciso me preparar para o que está por vir. Se isso está acontecendo com você, se a mensagem de Deus tocou profundamente o seu coração, eu quero te convidar a tomar um passo de fé. Se você acredita que essa mensagem pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, se você sente no coração que mais pessoas precisam ouvir o que Deus tem revelado, se inscreva no canal. Aqui, vamos continuar compartilhando testemunhos poderosos de fé, histórias de milagres e encontros sobrenaturais com Deus. Ao se inscrever, você estará não apenas acompanhando o que Deus está fazendo no mundo, mas também se unindo a uma comunidade que está disposta a viver radicalmente para Cristo, a buscar a sua vontade e a se preparar para o que está por vir. Mas não é só isso. Eu te convido também a
compartilhar o seu testemunho conosco. Sei que muitas pessoas têm experiências poderosas com Deus e o seu testemunho pode ser o que alguém precisa ouvir para transformar a sua vida. Não importa o tamanho ou a forma do seu testemunho, seja uma experiência de fé profunda, uma resposta à oração ou algo que você tenha vivido e que só Deus poderia ter feito. Compartilhe conosco. O que você tem para contar pode ser a chave para abrir os olhos de alguém, para trazer esperança ou até mesmo para tirar alguém da escuridão e levá-lo de volta luz de Cristo. Aqui somos uma família, unidos pela fé em Jesus e cada história importa. Ao compartilhar o que Deus fez por você, você estará ajudando outras pessoas a ver o poder de Deus em ação e como ele pode transformar vidas, como ele transformou a minha. Eu sei que muitas vezes ficamos com medo de compartilhar nossas histórias, pensando que não somos suficientes. Mas a verdade é que Deus quer usar cada um de nós para alcançar o mundo, e as nossas histórias são ferramentas poderosas para isso. Então, não deixe de se inscrever e de compartilhar o seu testemunho aqui no canal. Juntos podemos impactar o mundo com a verdade de Jesus e com o poder transformador do seu amor. Não sabemos quanto tempo temos até o ano de 2026, mas o que sabemos é que o Senhor está nos chamando para sermos luz, para estarmos preparados, para fazermos a diferença enquanto temos a oportunidade. E juntos podemos ser uma chama acesa que não se apaga, uma voz que proclama a verdade de Deus em meio ao mundo cada vez mais perdido. Eu sei que, se você abrir seu coração e permitir que Deus use sua vida, algo poderoso acontecerá. O tempo de agir é agora. Não espere. Deus tem algo grande para você e para sua vida, e eu acredito que, ao se unir a nós, você verá a mão de Deus se movendo de maneira sobrenatural. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu te convido a refletir sobre tudo o que compartilhei. Se inscreva, compartilhe sua história e diante-sei a nós nessa jornada de fé. Nos vemos em breve e que o Senhor nos guie em cada passo. Lembre-se, Deus tem um plano perfeito para você e você pode ser um instrumento poderoso em suas mãos. Se você sentiu que essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com aqueles que precisam ouvir isso. Não espere para amanhã, o que pode impactar a vida de alguém hoje. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e que em 2026 possamos todos estar firmes na fé, preparados para os tempos que virão. Deus te abençoe e que sua vida seja transformada pela sua graça. Nos vemos em breve na presença de Deus.